Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão, notícia que vem bombando nesta terça-feira sobre essa questão de atraso de pagamentos de salários, tanto de funcionários que recebem menos pelo clube, como também dos próprios jogadores. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. Né? Porque o que acontece hoje no Corinthians é uma situação que são gestões que vão passando e vai deixando problema para as outras, né? O que eu pude apurar é que assim o Corinthians não teve um cálculo de que aquela coisa assim, sabe, tem que reservar a grana porque aqui tem férias, né? Então julho tem férias, então você tem que dar férias para os jogadores, porque parte dessa parada de data FIFA foi das férias que você não conseguiu dar lá atrás por causa do calendário que começou muito ajustado. Então tinha uma parte para ser paga agora. E aí o Corinthians se deparou com a falta de caixa, de fluxo de caixa, para poder fazer esses pagamentos. Então o que acontece? A gestão atual, o Mar Stabile, eles começaram a buscar recursos onde o Corinthians conseguiria ter recursos, sabe? Aquela coisa de adiantar uma grana daqui, outra coisa dali e tal. E o Mar Stabile foi vendo que esse dinheiro já tinha sido adiantado pela gestão do Augusto Melo. E aí entra direito de TV, patrocínio, essas coisas? Tudo que tem de direito para o Corinthians receber antecipado de cota, de verba, essas coisas, o Mar Stabile foi atrás e aí foi se deparando com essa dificuldade, o que atrasou no processo de você pagar em dia, que seria no 5º dia útil do mês. Então, o Corinthians chama todo mundo e fala, olha, estamos com um problema aqui de fluxo de caixa, é um dinheiro que acabou não entrando na conta por falta de planejamento, essa é bem da verdade. E o Corinthians, então, conseguiu ontem à tarde ter a liberação de um recurso. Só que aí tem a questão burocrática, né? Quando você pega um empréstimo no banco, por exemplo, você manda a documentação e o cara te libera em 24 horas o dinheiro, um exemplo, né? Então o Corinthians está nesse processo de esperar esse dinheiro entrar. Entrando esse dinheiro, pode quitar tudo hoje ou no máximo amanhã. A ideia do Corinthians é pagar hoje até o fim do dia uma parte ou tudo, se realmente a grana cair, ou então pagar até hoje à tarde e amanhã durante o dia, né? Que amanhã tem a questão do feriado também, né? Feriado. Então o Corinthians corre para tentar acertar tudo hoje. E isso acarreta em várias situações, né? Porque cria dúvida em funcionário, jogador, se vai receber, porque as notícias são, o Corinthians está atrás do Biel, o Corinthians está atrás do Carlos Vinícius, e isso, vai falar, mas eu não estou recebendo aqui, então isso cria um ambiente de muita dúvida. Então o Corinthians tem esse receio também, de não perder o ambiente em relação a essa questão financeira. Mas tem o Memphis ganha, né, um salário muito maior do que todos os outros e tal, tem a questão da premiação, estava devendo, foi notificado pelo Memphis. Perguntei para essa minha fonte se tinha algum movimento de saída do Memphis em relação a isso, ou até para o Corinthians liberar o caixa. A resposta foi, não há nenhum movimento, nem da parte do Memphis, nem da parte do Corinthians. Obviamente, com a abertura da janela no dia 10, chegando proposta para o Memphis, chegando alguma situação, vai todo mundo sentar, conversar e avaliar. Mas até o momento do Memphis pegar a malinha dele e falar, estou indo embora porque não tem mais clima, ou o Corinthians falar, precisamos dar rescisão porque não temos mais como te pagar, isso não aconteceu até o presente momento. Obviamente que as situações elas vão acontecendo conforme o tempo e principalmente pela questão da janela. O que o Corinthians entende é, se a janela abrir e tiver uma proposta para o Memphis, vamos conversar. Mas assim, de rescisão ou do jogador pegar a mala e ir embora, não tem nada. Está treinando normalmente e vai jogar no final de semana, né? No domingo o Corinthians entra em campo. Então, assim, é uma situação que é delicada, grave, não é fácil de administrar isso, mas o Corinthians está tentando. E a promessa é pagar tudo entre hoje e amanhã. Sobre o Memphis, não há uma movimentação de saída, mas dá para dizer que o futuro é incerto, que o Corinthians cogita negociar o jogador? Não, Está no radar a saída do Memphis? A saída do Memphis não é uma coisa que está sendo discutida agora no Corinthians. Não há essa discussão.
O que há é muito papo assim de bastidor, aquela coisa, ó, se de repente o Memphis for embora, libera a folha. Mas isso aí é muita especulação, que vem do Parque São Jorge, que sai de torcida, que vem de rede social, mas o Corinthians não tem nenhuma conversa em curso hoje para uma rescisão com o Memphis, para uma saída do Memphis. O que o Corinthians olha e observa é a abertura da janela, se chegar a proposta para ele, senta e conversa e vê o que vai fazer. E, obviamente, uma saída do Memphis hoje seria, o Corinthians vê como muito ruim, porque tecnicamente você perde muito na qualidade. Você perde um jogador que faz a diferença dentro de campo, querendo ou não. Então, o Corinthians se vê nesse meio de caminho, de saber que é um custo alto, precisa desonerar ali a folha, mas, ao mesmo tempo, precisa de um cara como ele para fazer a diferença em campo. E aí fica nessa balança, né? O custo que ele tem e o que ele pode entregar. Da saída do presidente, do afastamento do presidente, numa crise financeira tremenda. E até então, o vestiário, a ideia é que ele estivesse sendo blindado, né? O Fabinho Soldado com essa participação muito importante, com esse papel de blindar o vestiário para não deixar todos esses problemas políticos e financeiros acabarem atrapalhando. Chegou no vestiário. Se não foi o político, e com certeza, né, tem uma influência disso, a parte financeira chegou e o jogador sente quando pesa no bolso. Todo mundo, né, gente? Quando pesa no bolso, a gente sente e o jogador não é diferente disso. Qual é o tamanho desse problema? Foi um problema de dias, sim, é verdade, vai quitar agora, foram poucos dias. Mas quando chega no jogador, né, e ainda todas essas notícias que são divulgadas sobre contratações, sobre busca por jogadores, sobre credores que estão aí cobrando dinheiro do Corinthians, o quanto que isso atrapalha. E aí eu fico preocupada mais ainda com os funcionários, né? Claro que o jogador ele tem que receber o dinheiro dele, ele tá no contrato, ele tem os compromissos dele, o atraso de salários não é justo com ninguém. Mas os funcionários que são muito mais vulneráveis, né? Quando a gente fala dessa questão financeira, aí eu fico mais preocupada também. É claro, se você é uma pessoa que depende de R$1.000, tem muito mais problema do que uma pessoa que depende de R$200.000. Evidente, né? R$200.000 sobrou do mês passado, você resolve ter um problema. Já, como você disse, não é para atrasar com ninguém. Cara, quando você perde relação de confiança no vestiário, eu sempre falo a frase do Juvenal Juvencio, que eu gosto muito, acho que é muito direta, em relação aos jogadores. O jogador funciona. Você pode até atrasar salário, mas é assim. Se você prometeu Coca-Cola, não dê Guaraná. Era o que o Juvenal. Se você atrasou, teve um problema, chegou para o jogador e disse, ó, tive esse problema, foi uma falta de previsão da gestão anterior, tinha que pagar sérios recursos, vou te pagar no dia 30. 30 caiu na conta, tá tudo bem. Se você prometeu que vai cair amanhã de manhã, não caiu, aí você promete cair no dia seguinte, não caiu. Aí você promete que vai cair na semana seguinte, não caiu, você perde a confiança. Em relação ao jogador de futebol, é olho no olho. Vestiário é olho no olho. Até porque o jogador de futebol tem muito compromisso com família, com pessoas que dependem do jogador. E se não falar a verdade, o Fabinho tem o hábito de falar a verdade. O Fabinho tem administrado bem o vestiário do Corinthians. Mas a questão é se entender que todo mundo vai resolver do mesmo jeito, olhando no olho e falando a verdade. Aí não tem problema, entra em campo para ganhar o jogo do mesmo jeito. Ninguém vai entrar em campo para perder o jogo. E é importante a gente falar sobre o mercado do Corinthians, porque isso repercute direto, né? O Corinthians até então estava no noticiário e tanto que soltou nota confirmando, né, o que a gente noticiou aqui primeiro, eu, Bruno Andrade, depois muita gente acabou, né, desenrolando aí outras informações dessa história que acabou virando meio que uma minissérie do Biel, né? E assim, o Corinthians obviamente não ia pagar 7 milhões de euros, mas tinha a intenção de fazer parcelado a metade. E é uma grana. E aí, como isso bate quando você atrasa salário? Carlos Vinícius é um tema que está na pauta. Então, assim, o Corinthians, primeiro que me garante que não tem nenhuma conversa mais avançada com o Carlos Vinícius. Com o Biel saiu da situação, né? Saiu da negociação, e o Corinthians vê que o mercado vai ter que ser assim, trazer reforços com criatividade
pouca grana e o jogador querendo vir, né? Querendo jogar no Corinthians. Então, assim, o perfil do Carlos Vinícius se desenha para ser uma contratação com esse perfil, porque a informação que a gente tem, eu, Bruno Andrade, a gente está em cima dessa história, o Felipe Silva também, o Carlos Vinícius toparia diminuir a pedida, baixar salário, baixar luvas, parcelar e tal, para jogar no Corinthians. O Corinthians ainda está cauteloso em relação a isso. Por quê? Precisa resolver a questão dos salários, precisa resolver a questão minimamente do fluxo de caixa para ir apresentar uma proposta ou ter uma conversa um pouco mais afunilada para uma contratação. Então, assim, querendo ou não, esse tipo de notícia, essa situação que acontece no Corinthians de atraso de salário, atrapalha e muito na questão do mercado do Corinthians. Porque, assim, e é justo a gente falar isso, né? Porque o Corinthians atrasa salário, mas fala em Carlos Vinícius que estava no Fulham, Biel que estava na Europa, que estava no Sport em Portugal. E ainda tem as outras dívidas, né? Porque o Cristiano, o presidente do Cuiabá, vive falando. Sim. Né? Para quem quiser ouvir. O Corinthians está... Tem a lista de credores tá lá, devendo. Né? Tem que estar todo mundo na lista ali para receber o seu. Então, é uma situação delicada. E pro cara que tá vindo também, né? Arrasta pé com promoção só com a Supergasbras no seu fogão. Use o cupom Primeira Compra no app Pedir. Né? Minha família que está em jogo, né? Meu dinheiro. Aí o cara também repensa, assim, né? Conversa, o jogador conversa entre si, como é que tá a situação aí. O Sporting, né? O Sporting... por que o Sporting não aceitou as condições do Corinthians? Porque atrasou uma vez, né? E perdeu a confiança. Então, sabe que o Corinthians hoje... E assim, não sou eu, André Hernan, não é o PVC, não é Luísa... O mercado, quando você fala com agentes, quando você fala com intermediários, pessoas que trabalham com jogadores, hoje o Corinthians tem uma imagem de um clube que não paga. Essa é a verdade. Querendo ou não, que mais que doa no torcedor, e eu não tenho problema, pode vir o hate aí, não tem problema, mas hoje, quando você conversa com empresários, quando você conversa com intermediários, pessoas que trabalham no mercado da bola, tem essa imagem de que o Corinthians, será que vai pagar? Será que o cara vai receber? Então, é bem complicado. Precisa tirar essa imagem e o Fabinho sabe disso. É triste, né? Porque um clube gigante do tamanho do Corinthians, com essa imagem arranhada, com essa crise de credibilidade também, que não é só financeira, não é só política, é de credibilidade também, é muito ruim. A gente espera que tenha gestões melhores aí no futuro para arrumar essa situação. Está estrangulado no seu fluxo de caixa, tentou ver adiantamento aqui e ali, não rolou. Aquela renegociação com a Nike, a parcela grande, que certamente vai dar um fôlegozinho aí bom, que vai ser de 50 milhões, ela cai em agosto, então seria o mês que vem. Mas está com esse problema. Era para pagar ontem, não pagou. Ficou agora, o Corinthians está correndo para pagar parte hoje desse atrasado, ainda hoje à tarde, e alguma outra parte já amanhã. Mas aí eu imagino que os atletas, como ganham mais, vão ficar lá mais para o final de semana, lá para sexta-feira e tal. A correria certamente é para quitar hoje, perdão, dos funcionários e amanhã também de outra parte, incluindo quem recebe em PJ e mais comissão técnica, e deixaria os atletas para o final da semana. É uma situação muito complicada, a gente vem todo dia falando sobre esse tema, então segue muito difícil a situação do Corinthians e é por isso que o torcedor teve esse entendimento, falou, vocês estão ficando loucos, pensar em 7 milhões de euros por uma aposta, que é o Biel, não faz o menor sentido, a gente não tem a mínima condição, e aí o clube inclusive recuou nessa tentativa. Aí, Massa, bom, o que estamos vendo nesse momento é que agora acontece uma coisa que não vinha acontecendo, ou vinha acontecendo menos. Na grana do jogador, do cara que entra em campo. Você dever para um, para outro, o Corinthians ia meio equacionando ali, pago aqui, não pago ali. Agora com o jogador a coisa já é outro patamar. Eu estava conversando com o Vessa antes do programa começar, né, Vessa? Eu andei dando uma olhada aí não sou o Rodrigo Capello, nem o Rodrigo Matos, jornalistas especializados em finanças, mas tenho convivido muito com esse time aí, né, com o Igor Siqueira, o pessoal lá do UOL, do Finanças do Esporte, e a gente passa a entender um pouco mais, estudar um pouco mais. O grande problema nesse momento do Corinthians é qual patrimônio que ele tem que pode ser
dado em garantia ou pode virar dinheiro novo, porque aumentando receita, diminuindo despesa, o Corinthians dificilmente vai sair desse buraco. Por quê? Porque você pode numericamente fazer uma conta. Eu arrecado 1.200, gasto 900, certo? Em tese, sobra 300 para pagar as dívidas. Vamos imaginar que seja essa conta. Só que você vai para 1.250 no outro ano e se você não mantiver em 800, você não consegue tirar a diferença. 1.300, você tem que aumentar um pouco aqui a sua despesa, porque senão você perde competitividade. E aí você vai lá para baixo, porque nem todo mundo está fazendo esse movimento. Então, daria para fazer? Daria. 10 anos, 3 mandatos, né, Vessa? 9 anos para ir diminuindo essa dívida, a diferença, ok? Com investimento quase zero no futebol. Não aguenta. Porque se você bate perto da zona de rebaixamento, vai tudo para o alto. Então é preciso entrar um dinheiro novo. Dinheiro novo da onde? É da Arena? É do Parque São Jorge ali? É possível fazer alguma coisa ali? É possível fazer algum tipo de empreendimento que o Corinthians possa lançar valores na área imobiliária, quitar a dívida da Arena e sobrar um dinheiro para o futebol? É possível fazer uma SAFiel, como já tem um estudo aí sendo elaborado, porque senão vai demorar pelo menos 3 mandatos e a chance de você perder desempenho esportivo é muito grande. E clube nenhum desse tamanho aguenta ficar perto de zona do rebaixamento. Vive um e drama. Eu tenho uma dúvida para ver também, agora falando de campo e bola, como é que time vamos ver do Dorival, né? Que agora teve tempo, né? Pois é, esse é um e bom também ponto. Nós vamos ver a Premier League no Brasil, porque todo mundo lá atrás falava, não, mas eu não vou ter tempo. Paralisação, Vamos descansar, vamos treinar. Tem alguma questão ali, algum cheiro do que o Corinthians pode vir de diferente aí, Vessa? Eu acredito que não. Num primeiro momento, até sem o Yuri, né? Ainda certamente para domingo, agora a coluna, da costela dele que quebrou ainda não demanda ainda um tempo. Obviamente, todo o esforço da comissão técnica está sendo preparado para pegar o Palmeiras nos 2 jogos da Copa do Brasil numa condição legal. Então, o cuidado é para que ele esteja apto diante do Palmeiras. Faltam 5 jogos antes disso acontecer em Campeonato Brasileiro. Acho que volta antes, mas para domingo não. O restante do time é o mesmo. Os jogadores que saíram não eram titulares. Não chegou ninguém também. Então, vai ser um Corinthians muito parecido com aquele que acabou com muita dificuldade para atacar, mas que estava com um sistema defensivo um pouco mais ajustado. A volta de 2 lesionados, né? O Gustavo Henrique fecha aí aquele pré-mundial fora por um problema de hérnia inguinal. O Ranieri também com uma lesão muscular agora está recuperado. E acho que o próprio Garro, né, depois desse tempo, vai voltar e já volta como titular. Então você considera ali quase que 3 retornos bem importantes, mas a ausência do Yuri ainda vai acontecer. Eu estou imaginando lá para talvez 2ª ou 3ª rodada depois da volta do futebol, para que ele possa começar a ganhar 20 minutos, depois mais 20, para poder pegar o Palmeiras numa condição melhor física. Trazer aqui uma matéria do GE.com falando desse treinamento do Corinthians, nessa preparação para a volta do Campeonato Brasileiro. Abre aspas, há 1 semana da volta, Corinthians treina ainda sem Yuri Alberto. Timão trabalha no final de semana de olho em partida contra o Red Bull Bragantino. O Timão não teve descanso no final de semana e treinou de olho na partida contra o Bragantino, o duelo que marca a volta do time no Brasileirão, que acontece no próximo domingo às 19 horas na Neoquímica Arena. O treinador Dorival Júnior utilizou os últimos dias para dar melhor condicionamento físico aos atletas e aprimorar questões técnicas e táticas. Ele segue sem poder contar com o atacante Yuri, que ainda está em transição no departamento médico para o campo. Ao longo da primeira semana de intertemporada, o camisa 9 fez exercícios físicos no gramado, mas sem contato com os demais atletas. Em uma declaração do preparador físico Heverson Pimentel, abre aspas, a gente conseguiu de 30% a 40% diminuir o tempo de afastamento do atleta. O Yuri é um atleta que se cuida, foi uma surpresa estar em campo. Ainda não temos data de retorno, mas posso garantir que vai ser antes do tempo esperado. Além disso,
Neste domingo, Dorival comandou uma atividade de organização ofensiva com os meio-campistas e atacantes. Enquanto isso, o auxiliar Pedro Sotero trabalhou a linha defensiva. Na sequência, os atletas se enfrentaram em campo reduzido. O Corinthians optou por não realizar amistosos durante a pausa dos campeonatos. O elenco vem trabalhando desde sábado no CT Joaquim Grava, alguns dias em 2 períodos. Enfim, o Timão é o 10º colocado do Brasileirão com 16 pontos, 8 pontos a menos que o líder Flamengo. Enfim, essas foram algumas das últimas informações dessa preparação do Corinthians para o jogo da próxima semana contra o Red Bull Bragantino. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!